E o tema da lição dessa semana está com o título Vivendo com Sabedoria. A lição muito preciosa a respeito do livro de Efésios. E hoje vamos analisar um pouquinho do capítulo 5 do livro de Efésios, que tem como nosso verso-chave o texto dos versos 15 a 17, que diz: Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, e aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo é o nosso autor da carta aos Efésios e ele vem falando que nós devemos compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Você tem tentado buscar compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Qual seria a vontade de Deus para a igreja? Paulo começa explicando nos versículos 1 e 2 que nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados, andando em amor, como também Cristo nos amou. Essa mensagem de Paulo para Éfeso é que nós devemos viver em amor segundo o amor abnegado de Cristo. O mesmo amor que Cristo teve pela igreja, pela humanidade, devemos manifestar uns para com os outros. Após dedicar alguns versículos para dizer de algumas ações ou palavras que nós devemos evitar, Paulo, a partir do versículo 7, vai nos dizer que devemos ser filhos da luz e não sermos participantes das ações dos ímpios, para não sermos como eles, mas sermos sábios e andarmos como filhos da luz. Existe uma relação aqui entre luz e trevas. Para o contexto da época, onde as cidades à noite não eram tão iluminadas como hoje, era uma escuridão total, a vida noturna era pequena, era pouca naquele tempo. Então, num período de larga escuridão, não era fácil enxergar no escuro, diferente da luz do dia, onde você poderia ver o caminho a ser traçado e poder andar com mais segurança. Eis a comparação. Devemos ser filhos da luz, filhos que estão atentos às armadilhas que acontecem por aí. Filhos da luz não são filhos da desobediência, procuram fazer a vontade do Pai, de nosso Deus que está nos céus. O apóstolo Paulo ainda declara que o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Bondade para com o próximo, ser justo com o próximo e sempre ser verdadeiro com o próximo. Bondade, justiça e verdade. É o que está faltando no mundo hoje. Homens e mulheres que são bondosos, que são justos, que são verdadeiros, que cumprem o seu dever fielmente. E Paulo vai mais além. Não devemos ser participantes das obras das trevas, pois são obras infrutíferas, que são de trevas, e além de não ser participantes, devemos reprová-las. Pois quando a luz reprova as ações das trevas, elas se tornam manifestas. Talvez o objetivo de Paulo é fazer com que os cristãos fossem notados, para deixar claro que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Paulo, de alguma maneira, defendia uma estratégia para mostrar a bondade de Deus para as pessoas. Quando os crentes expõem as obras infrutíferas das trevas, eles exibem uma alternativa justa para que todos vissem e queressem viver essa alternativa. Consiste em agradar ao Senhor, ao servir ao Senhor, sendo bondoso com o próximo, sendo justo e sendo verdadeiro. De alguma maneira, aqui tem um chamado ao espírito missionário, pois assim, tendo uma missão em mente, isso vai refletir em sua vida, como você sendo uma luz de Cristo nesse mundo de escuridão. Voltando aos primeiros versículos que nós conversamos, os versos 15 e 17 do capítulo 5 de Efésios, Paulo está falando que os tolos seguem suas inclinações carnais. Já o sábio, ele vai buscar a vontade de Deus e vai buscar cumpri-las. Devemos ser intencionais em nosso discipulado e aproveitar ao máximo cada oportunidade que temos. Vivemos em dias ruins, por isso temos que aproveitar cada oportunidade, cada fôlego de vida, cada momento que temos para fazer a vontade de Deus, para não desperdiçar o tempo que temos. Um dia poderemos envelhecer, olharemos para trás e pensaremos: o que eu fiz da minha juventude? O quanto eu podia servir a Deus de forma mais empenhada, com maior vigor,
para a causa de Deus, para a glória de Deus, e eu não fiz. A verdade é que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, falando entre nós com salmos, com louvor, com hinos e cânticos, dando graças por tudo o que nosso Deus fez por nós. E essas graças devem ser em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme vemos nos versos 18 a 20. Deus é um Deus de ordem e Ele requer de nós adoração. O que te impede de adorar a Deus? O que te impede de fazer a vontade dEle? O que te impede de buscar a palavra, estudá-la e conhecer mais qual é e agradável e vontade do Senhor para a sua vida? Podemos resumir o estudo da lição da Escola Sabatina com o seguinte pensamento. Em Efésios, no capítulo 5, Paulo não diz que os efésios estavam em trevas, mas que eles eram trevas. Entretanto, agora, no Senhor, eles são luz. Por isso, ele convida os efésios a andar como filhos da luz, e explica que andar na luz significa produzir o fruto da luz, toda bondade e justiça e verdade. Viver de forma agradável ao Senhor, e na luz de Cristo, iluminado por Ele, assim somos luz no Senhor, porque somos iluminados por Cristo. Uma vez que estamos iluminados com Cristo ou por Cristo, nós podemos assim testemunhar do amor de Deus para as pessoas, através de nossas ações, nossas palavras, de uma vida santificada a Deus. Outros possam conhecer o mesmo Deus que nós servimos. Não quer você ser um missionário de Deus no seu trabalho, na sua escola, em sua casa, com seus vizinhos, na sua rua, onde quer que você estiver. Você pode ser auxiliando as pessoas, levando uma mensagem de amor, fraternidade e respeito, levando também a salvação que só conseguimos por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe, não deixe de estudar a sua Bíblia e também não deixe de acompanhar aqui o canal Leitura Inspirada, onde nós buscaremos sempre trazer um bom conteúdo para vocês. Um forte abraço.